até semana que vem eu consigo trazer isso assim, formatadinho, arranjadinho para vocês, vou explicar lá pelo AVA, né, e tal. E também vou passar a informação para os que ficaram, né, abaixo da média em C1, de como a gente fará essa reposição, né? Eu até pensei em algumas coisas, mas eu ainda, de fato, preciso fazer um levantamento, né? Se as pessoas que ficaram abaixo da média ficaram muito abaixo da média, ou ficaram um pouco abaixo da média, porque isso vai ser um pouco determinante, assim, né, para a escolha, né, enfim, da maneira como a gente vai propor a atividade de reposição, né, etc. Tá? Então, peço a vocês, né, um pouco mais de paciência, mais do que vocês já estão tendo, mas tudo a gente resolve, né? Cedo ou tarde, isso tudo será resolvido de uma maneira ou de outra, a gente vai resolver. Né? Vocês devem estar sabendo disso, né? A FAESA está mudando de coordenação, né? O nosso atual coordenador está deixando o cargo, né? O Marcelo. Acho que isso já não é mais novidade para vocês, né? Então, tem uma nova coordenadora assumindo, que é a Roberta, né? Que fez um processo seletivo aí e tal. E, pois é, Karine, o Marcelo, ele está deixando o cargo, né? Ele deve continuar na instituição, mas ele não estará mais como coordenador. Pelo que eu entendi, ele fica aí na coordenação até final de outubro, né? Agora. E após o final de outubro, ele retorna como, enfim, né? Como co-coordenador, né? Alguém que está ali vai mais auxiliar, né? A nova coordenadora. E como volta como professor. A Júlia está lembrando, né? Legal que vocês se atentem a isso. Amanhã vai ter uma reunião com os alunos, com os líderes, na verdade, né? Para passar tudo para os alunos. Deve ter uma também com os alunos, cedo ou tarde, talvez não agora, mas cedo ou tarde vai ter, né? E aí, enfim, ela vai se apresentar formalmente, vocês também vão se apresentar, né? Mudanças, né, gente? A palavra da vez, né? A palavra que está colocando a gente tem que se haver com muitas novidades, assim, né? Então, é mais uma no meio do caminho e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Também se adaptar a isso e tal, né? Eu acho que é até muito honesto do Marcelo, de uma certa forma, né? Ele, enfim, né? Ele deixa o cargo e aí é sangue novo, né? É uma pessoa que vem com outra cabeça, né? Não que o Marcelo não exercia isso na competência própria dele, né? Mas, enfim, eu acho que é importante minimamente comentar sobre esse assunto. Isso impacta diretamente a vida estudantil de vocês, né? Então, é um pouco essa história, tá? Muita coisa rolando, né? Muita coisa acontecendo por um ano que já deveria ter acabado, mas que ainda não acabou, não é verdade? Vamos, então, voltar. E aí, o que eu pensei, então, a proposta da aula de hoje é a gente continuar discutindo, né? Vamos falar lá dos textos, né? Vamos falar enfim, desses textos que a gente deve finalizar hoje e já começar o outro, né? E aí, como é usual, eu preciso aí de um retorno de vocês em relação aonde eu parei, né? Qual foi o assunto que eu terminei a aula aí, na última aula, para a gente avançar um pouco mais. O que a gente falou na última aula, lembra? Vocês lembram aí, gente? Quais os assuntos que rolaram, né? Você estava naquele slide depois do estacionamento. Depois do estacionamento. Isso, falando sobre criatividade. Um lugar, né? Aonde que é? Lá depois do estacionamento. Esse aqui, então, né, Leandro? Ó, que a gente comentou sobre
a criatividade por áreas, né? E tal. Isso. Tá bem no finalzinho, ó, tem 4 slides aqui só. E a gente já, então, começa a discussão, texto novo hoje, com certeza, né? Deixa eu abrir aqui o slide, então. Bom, então, nós estamos aí, né, nesse esforço, gente, de fazer uma certa discussão acerca da cognição característica de adultos, pessoas de meia idade, idosos, né, tentando marcar aquilo que é distintivo desse tipo de cognição, né, é um papo que a gente está fazendo, né, e algumas coisas nós já relacionamos com entre o conhecimento especializado, a gente falou da criatividade própria, né, a essa idade, o quanto que essa atividade é marcada pelo chamado desempenho, pode ser marcada pelo chamado desempenho criativo, né, que é mais do que o potencial criativo nesse sentido, né, e a gente está tentando minimamente circunscrever, né, algumas coisas desse universo adulto e de como que esse universo adulto ele também tem características que lhe são próprias, né? Então, a discussão tem sido um pouco essa, eu penso, né? A gente está tentando falar assim do quanto que essa questão da cognição dos adultos, né, é uma questão que ela tem muitos referentes, né? E a gente fez uma espécie de discussão sobre o campo da arte, sobre a criatividade humana, né? No fundo, a nossa questão era sobre a criatividade, né? O campo da arte é um campo mais que a gente se apoia, porque a gente sabe que é um campo de invenção, é um campo inventivo. O povo que está envolvido na arte está mais diretamente envolvido em criar, assim, né? E talvez isso possa dar algumas pistas para a gente sobre isso, né? A gente falou, então, um pouco da questão das faixas etárias, dos campos, né? Acho que são 3 variáveis que a gente está trabalhando: a cognição e a parte da cognição em termos da criatividade, a cognição criatividade associada à idade e a cognição criatividade com idade e campo de atuação, né? Porque isso aí é uma terceira variável também, e como a gente terminou a aula passada, aparentemente há uma diferença produtiva entre esses campos, assim, né? Pelo menos no quesito criatividade, vamos pensar, né? É um pouco essa história. E aí a discussão ela meio que vai finalizar, a discussão do texto ela vai finalizar um pouco retomando uma discussão sobre o universo laboral, sobre o universo do trabalho, né? Que no fundo é uma discussão que a gente faz assim um pouco pensando, né? Naquilo que se chama trajetórias profissionais. Eu acho que vocês já devem ter entendido isso de alguma forma, né? E isso a gente teria assim uma certa literatura que a gente poderia confiar tranquilamente, né? Que um bom critério para a gente marcar, né? Para ser um marcador em relação à vida adulta, esse critério é a relação com o trabalho. O trabalho ele basicamente é um marcador que define muito o universo adulto, né? E é por isso que a gente comenta um pouco sobre algumas questões de trabalho aqui também, em torno da questão da cognição, né, e das questões próprias do adulto e da meia-idade, né? Então, e nesse sentido, às vezes, o critério do trabalho ele é até um critério que dispensa o critério cronológico, né? Você pode ter alguém com 18 anos que já está no universo de trabalho, e então, nesse sentido, ela já está um pouco ligada, né, a demandas, desafios e dilemas que são próprios do mundo adulto, né? E às vezes não é nem tanto o trabalho em si. O trabalho ele puxa outras coisas, né? Ele compõe relações, ele compõe maneiras de estar no mundo, né? Ele compõe uma certa atividade de rotina das nossas vidas, né? Enfim, ele nos coloca assim, inserido numa certa lógica econômica diferente de quem não produz e quem não recebe, né? Enfim, tem toda uma série de questões que parece que a gente entra todo num nível, né, da vida e da sociedade que é muito identificado ao mundo adulto, mas que essa entrada, muitas vezes, ela passa aí por essa ligação e essa execução nas nossas vidas laborais, de modo geral, né? Então, por isso que trabalho é um tema recorrente, né? Trabalho é um tema que
invariavelmente, se você for em qualquer manual, qualquer livro de psicologia que vai falar sobre o universo adulto, em algum momento vai passar aí pela questão do trabalho, né? E aí uma informação que me pareceu importante, né, é que a gente tem, a olhos vistos, né, uma mudança explícita no universo do trabalho, né, aonde nós falaríamos hoje de trajetórias profissionais, né? Nós falaríamos hoje de daquilo que se compõe como algo como uma trajetória estável ou uma trajetória transitória, né? Entendendo que a trajetória estável no campo de trabalho é uma trajetória que está em franca descontinuidade, a gente poderia dizer. A trajetória tradicional, ou essa trajetória estável, era uma trajetória que talvez não seja exatamente da nossa geração, mas era de uma geração dos nossos pais, possivelmente, ou de pessoas mais antigas, né? Onde as pessoas entravam num trabalho por volta de 20 anos, né? Firmava aí algum compromisso profissional ao final dos 20, buscavam consolidar e manter o que conquistaram dos 30 aos 40, e a casa dos 50 e 60 era uma época já de preparação para a aposentadoria ou mesmo se aposentar, né? Então, era aquela pessoa que entrava num trabalho, ficava, se desenvolvia e crescia lá dentro e só saía de lá para se aposentar, né? Isso não é muito algo que a gente conseguiria pensar em termos mais atuais, né, na relação que nós estabelecemos com o trabalho. A gente poderia começar pela aposentadoria, né? Essa história de aposentar no mesmo trabalho, né? Se é que vamos aposentar, né? Eu particularmente nem tenho muito essa perspectiva, né? Eu acho que eu vou trabalhar até morrer, não sei como professor, mas pelo menos como clínico a intenção é essa, né? Só quando mesmo não tiver como mais assim, aí eu paro, né? Mas a gente está cada vez mais distante, né, da questão da aposentadoria como uma possibilidade de usufruir mesmo de aposentadoria. Isso parece que está ficando cada vez mais difícil, assim, né? E algo que eu acho que é sempre importante nessa discussão sobre aposentadoria, talvez é a gente pensar juntos, bom, quando começa a aposentadoria, né? A gente tem, assim, um apreço pela questão da aposentadoria, e eu entendo a importância, eu gostaria que a gente tivesse mais condições, né, de aposentar as pessoas não tão idosas, talvez para elas poderem usufruir um pouco mais da vida. Não é o que eu vou falar agora, não é uma discordância em relação a isso, mas, assim, válido lembrar, gente, que a aposentadoria é um fenômeno historicamente recente, assim, né? Durante muito tempo, esse negócio de aposentadoria ou de que o Estado, né, deveria bancar, né, as pessoas, isso, a própria ideia de Estado é muito nova, né, na história da humanidade. E principalmente o Estado de Direito, né, que é esse Estado que nos forneceria alguns direitos que nós temos por nós sermos contribuintes, assim, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a impressão que eu tenho é que a aposentadoria é um projeto que deu errado, assim, né? É um projeto custoso, é um projeto em que a gente começa, assim, a perceber o quanto que as pessoas estão ficando... A gente tem o que a gente chama de taxa de reposição decrescendo, né? Então, a gente tem... O mundo está cada vez mais velhos e sem jovens entrando no mercado, né? Então, a gente tem alguma coisa aí que não fecha, né? Porque antes, é um dado que talvez eu já tenha compartilhado com vocês, a gente tinha 8 pessoas trabalhando para contribuir para a aposentadoria de uma pessoa, né? Que pagaria a aposentadoria de uma pessoa, fazendo uma conta muito matemática e muito pouco justa, né? Porque essa pessoa que trabalhou, ela também contribuiu durante muito tempo, assim, da sua vida. Mas, assim, em termos práticos de gestão de governo, era mais ou menos isso. Havia 8 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Então, era razoável, assim. As estatísticas apontam que daqui a 20, 30 anos, nós teremos 2 pessoas para uma pessoa aposentada. E aí a conta vai ficando mais difícil de fechar, né? A conta vai ficando, assim, um pouco mais complicado o orçamento nesse sentido, né? Então, há uma coisa aí, por isso que estou comentando desse ponto histórico, né? Há uma coisa aí que me parece ser um projeto que deu errado, assim, um projeto que, enfim, a gente pode ler isso sob muitas formas, dizer que é roubalheira, acho que tem, né? Mas também acho que tem esse ponto, assim, né? Chega um momento em que
a gente vai perceber que pelo menos essa aposentadoria que nos é de direito, né, é algo que a gente vai percebendo o quanto que está cada vez mais difícil sustentar isso, assim, né? E é por isso que há pouco tempo o Brasil passou por uma reforma da Previdência, né? Tem toda essa discussão aí em torno da questão da aposentadoria, que, enfim, né, eu acho que é uma típica coisa para quem tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais novo, né? Não vale muito a pena sofrer, né? Porque até o momento que a gente vá se aposentar, até esse momento da possibilidade da nossa aposentadoria, muita coisa vai mudar até lá, e de repente a gente vai ficar se angustiando por coisas que ainda não era o nosso tempo, né? Então, agora, o que invariavelmente se recomenda é que, se for possível, né, que faça uma previdência privada, né, que você vai, de alguma maneira, criando uma forma de você se aposentar em que você não dependa tanto dos recursos do Estado, assim, né? Porque isso tende, né, o que se diz é que se tende a quebrar, a falir, e é uma espécie de direito que nós vamos perder, assim, né? Então, isso tudo porque a gente comentou aqui um pouco da questão da aposentadoria, né? Que era muito comum uma trajetória ao final de uma empresa, né? As empresas aderirem mesmo um funcionário, e aquele funcionário, se ele mostrasse produtividade, né? Ele se manteria lá até e tudo, né? Isso não é muito mais assim hoje, né? A gente tem aquilo que também algumas pessoas, os analistas do futuro, né? Vão pensar assim, dizem, né? No futuro, ninguém mais terá um trabalho, né? As pessoas terão vários empregos, assim. Elas serão ligadas, assim, enfim, né? Eu trabalho aqui, trabalho ali, trabalho acolá, né? Acho que isso também tem a ver com essa coisa de trabalhar de casa, o home work, né? As dificuldades que nós temos com mobilidade. No fundo, também uma outra discussão que ainda é econômica e monetária, né? Um funcionário com CLT assinado é muito pesado para a empresa, né? Quem tem empresa sabe disso. Então, a CLT, que eu acho que é algo conquistado, né? É um direito que nós conquistamos, ela tem pesado muito no bolso dos empresários. O que eu já ouvi dizer um pouco, né? É que cada funcionário contratado, sei lá, vamos dizer que um funcionário é contratado por R$2.000, né? Ele custa para a empresa R$4.000. Ele custa o dobro, né? Nesse sentido, carga de impostos, né? Uma série de coisas assim que tem que para manter aquele funcionário lá, né? E a CLT nesse sentido, ela parece que ela é importante no sentido de resguardar os nossos direitos, mas ela parece que é um tipo de recurso que ela vai ficando assim muito pesado para o tipo de sistema e para o tipo de trabalho que nós temos hoje, assim, né? Seria um pouco essa história. Então, é um outro problema que a gente tem no mundo do trabalho hoje, né? E as pessoas elas estão assim mais livres, né? Então, assim, isso pode parecer uma grande desvantagem, né, gente? A gente perdeu uma certa estabilidade que se tinha em relação ao universo do trabalho, e aí, de fato, estabilidade começa a se tornar uma espécie de sonho, né? Mas, por um outro lado, se você está numa área que é uma área de mercado aquecido, talvez isso te permita negociar mais, né? Talvez isso te permita, assim, estabelecer mais negociação, né, com as pessoas que vão contratar. Porque se tiver um mercado acessível, se tiver mercado, né, bom, se você é um freelance e aqui não está suficiente para você, você vai procurar outro lugar, assim, né? Em tese, você teria mais poder de autonomia nessa negociação que hoje a CLT não dá muito, assim, né? Então, não é só ruim também, né? Tem um outro lado. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso na turma da manhã, aí tem uma aluna lá que é da TI, né? E ela estava falando justamente sobre isso, assim, né? Que na TI o mercado está muito aquecido, e que os funcionários hoje em dia eles que escolhem, né? Se eles vão permanecer ou não dentro de uma empresa, se aquela empresa, né? Fica assim financeiramente desinteressante, né? Ou se aquela empresa talvez não valorize aquele funcionário como ele sente que ele tem que ser valorizado, ele que pede desligamento das instituições, né? Então, é claro que isso não é realidade para todas as áreas, né? A psicologia, eu acho que é uma área muito aquecida, embora a gente tenha, de modo geral, muito pouco poder de negociação, né? Mas talvez tenha alguma coisa, né? Que isso possa nos permitir ter uma maior liberdade em relação a... O ideal seria a gente assim, né? Eu penso, né?
O ideal seria que as empresas, não que a gente dependesse das empresas, mas as empresas dependessem da gente enquanto funcionário, nesse sentido, né? Porque isso daria para a gente negociar um pouco mais, mas acho que boa parte da realidade do trabalho hoje a gente depende das instituições, né? Então a gente não tem muito assim poder de negociação, né? Enfim, então é um pouco essa história. Então há uma mudança nesse tipo de trajetória profissional que eu acho que vocês vão pegar muito diretamente nisso, né? Que talvez boa parte de vocês vão estar assim num certo universo que seria um universo mais nessa trajetória transitória, né? Essa trajetória em que a gente não fica muito no mesmo lugar e que ou faz assim pequenos serviços e sai, né? Enfim, é um pouco essa história. E aí, veja bem, dentro da trajetória estável, né? Tem mais alguma questão aqui, né? Não, sim, isso eu já falei. Dentro da trajetória estável, né, o autor aí do texto de vocês, ele faz uma espécie de subdivisão, né? Onde ele vai dizer que, bom, dentro da trajetória estável, onde o sujeito tem uma única ocupação, que é também, assim, né, uma outra coisa que está em franco declínio na contemporaneidade, é muito comum a gente ver pessoas hoje que elas têm uma profissão, mas têm outra, né? E profissões que às vezes não conversam tanto, né? Esses dias eu estava ouvindo o caso de uma pessoa que ela é nutricionista, mas ela trabalha com design de interiores, assim, né? Então, não tem, assim, uma relação, né, muito direta, mas isso é mais comum do que a gente supõe, né? Hoje em dia a gente percebe que as pessoas elas não têm uma única ocupação, até mesmo em termos de formação. Tem uma, não sei se a gente estaria retornando um pouco, né, a uma coisa que já existia antes, que era as pessoas outrora, né, na relação com o trabalho, elas eram muitas coisas, né? Elas eram filósofos, matemáticas, físicas, né? Não sei o quê, elas eram muitas coisas, né? A gente talvez é um pouco fruto desses especialismos, né? A gente vive a época dos especialismos, que é aquele sujeito que entende muito de uma coisa, né? Mas aparentemente hoje isso tem colocado a gente para ser um pouco mais dinâmico nesse sentido, né? E talvez não só fazer uma única coisa, mas fazer mais de uma coisa, assim, né? Então, assim, de qualquer forma, a pessoa que está no padrão estável, usualmente, né, são pessoas que têm uma única ocupação, né? E aí o texto subdivide as pessoas do padrão estável entre os viciados, os chamados workaholics, né, e os acostumados, né? E aí a gente percebe que esses nomes são nomes ruins, assim, né, de modo geral. Acho que são nomes ruins dependendo da perspectiva que você está adotando, né? Eu acho que, de um ponto de vista do empresário, o viciado é interessante para o empresário. Eu acho que, inclusive, muitos trabalhos produzem um pouco esse perfil viciado, o workaholic, né? O acostumado ele já não é tão interessante do ponto de vista do empresário, mas ele já pode ser um pouco mais interessante do ponto de vista pessoal, da sua saúde mental, né, do seu cuidado de si, né? A gente vai tentar marcar algumas diferenças nesse sentido. Então, uma coisa que a gente é sempre interessante de comentar, né? Eu acho que isso é muito atual. Vocês sabem o quanto que a nossa sociedade é uma sociedade produtora de compulsões, né? Nós temos uma sociedade compulsiva, com muitas coisas, né? Com sexo, com drogas, com comida, né? Enfim, com tantos objetos, né? Eu diria para vocês que o trabalho ele pode ser um desses objetos de vício, assim, né? E que nem sempre a gente reconhece o vício do trabalho, né? Embora também acho que às vezes o vício do trabalho ele não é um vício muito escolhido, assim, né? Eu não sei muito se tem algum vício escolhido também, é uma outra pergunta, né? Mas o vício do trabalho talvez ele não é tão evidente, né? Vamos pensar assim, em relação aos prejuízos que isso pode trazer para a vida das pessoas, né? Porque, às vezes isso é muito mais evidente na droga, por exemplo. Mas isso não é tão evidente, às vezes, no trabalho, porque supostamente o trabalho é um lugar que eu vou ter um retorno, eu vou ter um crescimento de carreira, eu vou ter uma grana, eu vou ter sucesso, né? E aí, assim, a gente pode passar uma vida inteira, chegar aos 50 anos bem sucedido socialmente, mas completamente esvaziado em nossas vidas pessoais.
acho que uma outra coisa que contribui para isso, que é um comentário que eu já devo ter feito com vocês em algum momento, né, é o quanto que hoje em dia a gente tem tido uma dificuldade muito grande de separar nossa identidade do trabalho de outras identidades. Como se a identidade do trabalho tomasse um pouco de conta de todos os campos de nossa vida, né? Como, pensando no meu caso pessoal, né, como esposo, como pai, como filho, como amigo, como, enfim, tantas outras coisas que a gente pode exercer, né? Então, eu penso que isso tudo gera para a gente assim, uma leitura, né, assim, de um estímulo a ser um pouco workaholic. Assim, né? Eu acho que hoje é quase que uma... Enfim, né, isso deveria estar colocado quase no currículo assim, da gente, essa disponibilidade quase total para o trabalho. Eu acho que isso é um pouco uma escravidão, assim, né? Uma espécie de uma escravidão moderna, né? Mas acho que isso tem sido cada vez mais comum. O papo que a gente já conversou, talvez um pouco aqui em algum momento, né? Então, acho que o importante daqui é a gente perceber que o vício, né? Esse nome vício, necessariamente ele já remete a uma lógica da compulsão, assim, né? Da dependência mesmo, né? Então, tantas coisas, às vezes para a gente não é tão claro que objetos não materializáveis, como uma droga, comida, o sexo, né? Eles podem se tornar objetos também de compulsão, como é o caso do trabalho, como é o caso do poder, né? Tem pessoas que são viciadas no poder, assim, né? E tem muita dificuldade de ceder daí, né? O Leminski, né, que é aquele poeta lá de Curitiba, que tem poesias maravilhosas, né? Ele tem uma poesia em que ele comenta uma coisa assim: o poder é o sexo dos velhos, né? Talvez um pouco preconceituoso, né, com pessoas idosas, mas assim, eu acho que o que ele está poetizando aí é toda uma erótica em torno do poder, né? Todo um objeto que pode se tornar um objeto assim de vício, né? De dependência, né? De conquista de status que não se abre mais mão, pela mesma lógica das outras compulsões, né? É um objeto ao qual eu não consigo me desfazer dele, né? Eu não consigo renunciá-lo, seja a comida, seja o sexo, seja a droga. A lógica é um pouco essa, assim como a lógica do poder também, né? Então, pessoas viciadas em trabalho podem também, né, não só o vício do trabalho, mas o vício de um certo poder que conquistou, né, em função do lugar que conquistou, assim, por tanta dedicação ao trabalho. Então, aí, algumas características desse perfil, né? Os viciados têm um ritmo de trabalho frenético, e esse ritmo de trabalho frenético, né, é um ritmo que talvez produza alguma segurança financeira, né? Mas que tem algumas outras questões, assim, né? Na comparação com aqueles que são chamados acostumados, né? Os acostumados seriam aqueles que topam não ir tão longe, eles topam não ascender tanto profissionalmente, porque eles entendem que essa ascensão profissional ela tem uma contrapartida em sua vida pessoal. Então, o sujeito que trabalha, faz bem o trabalho dele, né, e tal, e está sempre lá disponível e tal, mas ele não tem muito essa intenção, assim, né, de crescer, mais dinheiro, promoções, né, das posições da hierarquia do trabalho. Ele está bem ali, numa posição bem intermediária, assim, né? E, nesse sentido, a esses acostumados, a gente consegue atribuir também uma maior estabilidade de temperamento, né? Do que pessoas bem-sucedidas, né? Usualmente aproximadas também dos viciados. Então, o viciado seria aquele que, se o trabalho vai mal, ele vai mal. Ele está mal pessoalmente, subjetivamente. Se o trabalho vai bem, ele está bem, né? Subjetivamente, assim. O acostumado é alguém que já consegue marcar essa separação, né? É alguém que já consegue, assim... bom, as coisas estão difíceis no trabalho, mas não quer dizer que a minha vida está complicada e talvez eu não possa usufruir um pouco das coisas da minha vida pessoal. Acho que essa linha, que é essa discussão que eu estava fazendo um pouco antes, essa linha que separa o público do privado, que está cada vez mais sumindo, né? Talvez por pessoas acostumadas, elas conseguem ainda manter um pouco essa linha, assim, né? De modo geral, pessoas acostumadas não associam o seu bem-estar com o trabalho, nesse sentido, né? Então, acho que o grande lance é esse. Então, acho que é até ruim esse nome, acostumado, né? Porque, sob um ponto de vista psicológico, parece ser uma coisa boa, né? Não é tão boa assim para o trabalho, e talvez é uma pessoa também que se coloque um pouco mais em risco, né?
na estabilidade do trabalho dela, etc., né? Acho que não dá mesmo para ter tudo, né? Se a gente quer segurança no trabalho, talvez a gente tenha que perder, né, um bem-estar pessoal. Se a gente quer um bem-estar pessoal, talvez a gente vai ter uma insegurança, né? A vida não é um negócio muito justo, né, gente? Eu imagino que vocês já chegaram a essa conclusão, a essa altura do campeonato, que a gente até idealmente pode querer que a vida seja uma coisa justa, mas a vida passa longe de ser justa, assim, né? Muitas vezes ela é cruel mesmo, né? E não acho que ninguém é muito culpado. Acho que as coisas são um pouco assim mesmo, né? Em relação ao padrão transitório, né? Normalmente o padrão transitório são pessoas que conseguem assim estabelecer uma melhor correspondência entre o que sabem fazer, o que querem fazer, o que esperam do seu trabalho e o que também esperam receber do seu trabalho, né? Porque isso, quando a gente estava discutindo um pouco sobre as questões relacionadas ao estresse, a gente viu o quanto que isso pode ser um fator importante de estresse, né? Pessoas que sabem fazer uma coisa, mas trabalham com outra, né? Que não tem muito a ver com o que faz e que ela nem sente muito tesão no que ela está fazendo, né? E que ela faz porque, sei lá, a demanda tem emprego na área, a empresa tem demanda para aquilo, né? E ela vai se metendo nessa história. Então, assim, o padrão transitório, ele é um pouco um padrão que talvez, como eu estava dizendo antes, ele tem mais poder de negociação, assim, né? Porque ele não fica muito em um lugar. É o que talvez algumas pessoas hoje, né, falam de ser consultor, talvez, né? Seria um modelo, um protótipo para a gente pensar esse padrão transitório, né? Do jeito que vai lá, faz um trabalho e não data para terminar e vai embora porque já tem outro em outro lugar, né? Essa coisa meio solta, assim, né? Então é um pouco essa história, né? Eu acho curioso, né? Porque hoje tem muita gente que quer ser consultor aos 25 anos, aos 30 anos. Você é consultor quando você tem uma experiência vasta numa área, assim, né? Ninguém pode. Não sei se não pode, né? Mas como é que você vai ser consultor com 30 anos de idade, né? Acho que não sei. Ah, não, porque eu já trabalhei 10, 15 anos com uma coisa. Ok, né? Mas, enfim, me parece um pouco uma distorção, assim, da ideia, né? Mulheres, de modo geral, são mais tendentes a esse padrão de maior transitoriedade, portanto, de menor estabilidade. Há duas formas de a gente tentar explicar isso, né? Uma forma é porque as mulheres elas têm no meio da trajetória delas a possibilidade da gravidez, né? Então isso já coloca elas de alguma forma, né, sob uma posição do trabalho que não é a mesma relação dos homens, né? Nesse sentido é uma vantagem, eu penso, tem uma desvantagem por um lado, mas tem uma vantagem por outro, né? Talvez as mulheres sejam mais atuais em relação ao que está acontecendo no mundo do trabalho nesse sentido, né? Então isso se impõe a algumas mulheres, né, como questão aí, né? A gente já fez essa discussão em algum momento, mas muito comum, né? Algumas pessoas têm feito essa escolha de terem filhos bem mais tarde nas suas vidas por uma questão de priorização de carreira, assim, quando às vezes nem querem ter filhos também, né? Então acho que é sempre uma coisa que eu me interrogo, assim, né? O que é essa coisa que supostamente a gente vai ter um brilho no trabalho e na carreira, né? Eu acho que às vezes pode ser engodo, seja para homens ou para mulheres, né? Eu acho que isso enfim, uma coisa que venderam para a gente compra assim, né? Como se isso fosse assim a essência mais importante da vida. E eu não estou aqui para moralizar nada, né? Dizer o que as pessoas devem fazer de suas vidas, as pessoas fazem das suas vidas o que elas bem quiserem, né? Mas tem hora que eu acho que tem algumas pessoas que entram nessa meio de gaiato, assim, sem saber direito. Ficam um pouco convencidas desse suposto brilho que uma vida laboral poderia trazer, né? E nem sempre isso acontece, né? Então, enfim, é um ponto. E aí uma outra forma de se explicar isso, né, também é que algumas pessoas fariam uma certa leitura de que mulheres, e aí tentando psicologizar sem generalizar um pouco, né? Não mulheres, mas aquilo que se chama de feminino, né? Que inclusive homens podem estar nessa posição, mas aquilo que se chama de feminino, o feminino ele tende a ter uma lógica menos da integração total, né? Da entrega total. O feminino ele teria uma lógica assim um pouco de do não todo, da não totalização, né? É alguma coisa que o sujeito ele não veste totalmente a camisa. Vamos pensar assim. Isso pode ser pensado até com muito transgressivo até, né, se quiserem.
Então, alguma leitura vai dizer isso, né? E se as mulheres, em algum momento, circulam, por isso que se chama de feminino, né? Eu entendo também esse padrão mais, vamos dizer assim, transitório, né? Porque você não fica ali totalmente. Acredito que isso também tem a ver com representações ruins de masculinidade, né? Essa ideia do homem como provedor, né? Acho que muitos homens ainda não se desvencilham disso e talvez seja mais difícil do que a gente supõe, né? Se desvencilhar disso, uma certa representação de masculinidade, né? Mas, enfim, tantas questões que poderíamos ainda falar sobre isso. E aí, ó, o textinho finaliza com essa discussão final, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque eu já falei um pouco disso, né? Mas acho que essa figurinha aí que vocês estão vendo de um... essa figurinha que vocês estão vendo de um cérebro aí malhando, né, e tal, é uma figurinha que talvez represente para a gente o que o texto nesse momento aborda. A gente falou tanto da cognição, né, mas a ideia é de que a nossa cognição ela tende a se atrofiar com o tempo e que é preciso exercitá-la, né, é preciso malhar a nossa cognição, e o que a literatura basicamente aponta nesse sentido é que a gente só consegue malhar a cognição pela educação, né, pela leitura, pelo estudo, por topar desafios, sair de zonas de conforto, não ficar tão acostumado, né? Aquele trabalho que você já sabe fazer, que aquilo não te desafia tanto, né? Eu sei lá, eu também tenho um pouco uma impressão de que quando a idade vai chegando, a gente vai ficando mais velho, eu não sei também se a gente vai tendo tanta paciência assim, para novos desafios, né? É igual a questão do exercício físico, se vocês quiserem também, né? Não sei quantos de vocês aqui na turma fazem exercício físico, né? Mas, assim, exercício físico às vezes é difícil, né? Não é um negócio simples assim, você ter uma rotina de exercício físico, né? Talvez seja a mesma coisa aqui no campo da cognição, você conseguir incluir isso, né? Eu tenho um pouco uma impressão de que quando a gente estabelece uma rotina de exercício físico, se a gente consegue manter essa rotina, a gente até vai, né? Mas se a gente dá uma parada para voltar de novo, né? Às vezes é difícil, assim, né? Então, eu acho que é um pouco a mesma, assim, né? De que a gente teria uma necessidade de malhar a cognição, né? Conforme a idade vai chegando. A história é um pouco essa. Né? Dúvidas, gente, até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Por que, Thiago? Por que você chegou a essa conclusão? Não, acho que é porque eu já vivi algumas fases do que foi falado, né? Tipo, às vezes você acha que você tem muito tempo de... Por exemplo, eu tenho 20 anos de uma nova profissão, né? E aí você acha que... Eu acho que a troca, ela vem porque, no meu caso, você acha que você já deu tudo que poderia ter dado, né? Não é que você aprendeu tudo que poderia ter aprendido, mas é como se essa ideia de... O saco foi enchendo, sabe? São coisas pequenas. Você fala, cara, eu preciso me desafiar com algo mais. Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Bateu bem. Porque senão a gente fica meio morto, né, cara? Muitos de vocês devem conhecer pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, né? E que se queixam, né, de que o trabalho não tá legal, não tá bom, né? Mas também não se movimentam muito assim também, né? Ou tentam inventar uma coisa nova no trabalho, ou manda currículo, começa a olhar, né? Mas no meu caso é o contrário, eu acho que eu não atingi o ápice, não é nem isso, não. Mas assim, é como se tá tudo bem, sabe? É o contrário, tá tudo bem. Então, assim, cara, pode ter algo mais nisso, entendeu? Sim. Tem um livro que eu gosto do Mário Sérgio Cortella que é Qual é a tua obra? Né? Qual é a tua obra? E aí? No fim, qual vai ser a tua obra? O que você deixa aí? É uma boa pergunta, né?
eu vou, sei lá, eu não tenho a menor ideia qual vai ser a minha obra, né? A minha obra vai ser não ter obra nenhuma, né? Olha que desculpa esfarrapada, né, essa, né? Mas, enfim, né? Eu acho que talvez eu não expressei direito, Thiago, mas assim, parece que você dá a entender que a coisa caiu assim num platô, né? Vamos pensar, né? Ficou assim uma coisa meio. Tá tudo bem, Isso aí, né? isso aí. Não tem nada novo, não tem nada ruim, né? Tá fluindo assim, né? E às vezes a gente pode, nesse sentido, querer lançar uma coisa nova. Muito comum, né? Disso acontecer na chamada meia-idade, assim, né? É esse momento, bom, conquistei, vi, entendi, aprendi, né? Mas tá bom, quero outra coisa agora, né? É o chamado recomeço da meia-idade, né? Aí eu vejo que eu tô ficando velho. Aí você, pô, tô naquela crise da meia-idade. Perfeitamente, né? Deixa eu só fechar aqui o slide. Ah, agora sim. Deixa eu abrir um outro aqui. Mas outra coisa também, né, professor, que ficou claro também no texto, é que eu acho que essa nova geração também, ela pode se tornar, pode não, ela vai ser diferente da geração, por exemplo, do meu pai, né? É aquilo que você falou lá, se eu queria ficar no emprego por 25 anos, 30 anos, e isso é o que há, né? Hoje, essa nossa geração, por exemplo, já se vê diferente, né? Eu acho isso bacana. Esse é um ponto que eu não comentei, né, Thiago? Mas que você tem. Peraí, só um minuto, que eu tô. Eu abri um slide aqui de uma aula gravada. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Peraí, será que eu tenho esse. Só um minuto, gente. Deu uma treta aqui. Agora acho que vai. Então, esse é um ponto que você trouxe, Thiago, que eu não comentei, né? A gente diz assim, o ponto que eu trouxe foi muito mais um ponto em que isso não está mais disponível para a gente, as trajetórias estáveis, né? Mas a gente também, você parece trazer de uma outra perspectiva, será que as pessoas querem isso hoje, né? Não sei quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como isso também não é mais disponível, isso também produz menos desejos disso, né? Ou se o contrário, né? Não tendo muito mais esses desejos, isso também vai produzindo um outro tipo de mercado, assim, né? Você tem razão. Eu acho que essa geração agora, ela parece menos propensa mesmo, né? A se fidelizar, né? A gente pode pensar isso, se quiser, até no nível afetivo, né? Essa história de poliamor, né? Toda essa conversa, assim, parece falar também de menos fidelização, assim, né? Bauman já dizia, né, professor? Exatamente, né? O que você lembrou do Bauman? Não, é a Líquido, né? modernidade líquida. Eu acho que ele traduz bem essa ideia, bem fluida, que essa sociedade atual, contemporânea, tem, né? E eu acho que nem mesmo se as coisas não são feitas para durar, a gente começa a colocar as coisas no lugar de pessoas no lugar de coisas, etc e tal. Então há uma certa confusão de que o que é objeto e o que não é objeto, sabe? E, então essa modernidade líquida ele acerta muito quando ele põe esse termo aí, modernidade líquida, que realmente nada está sendo feito para durar. Pois então, e aí que tá, né? Às vezes a gente. Isso para mim é sempre uma discussão, sabe, Thiago? Porque, assim, às vezes algumas pessoas acham que elas estão sendo muito modernas, né? Não se vinculando a muita coisa, né? E etc. Eu acho que isso não tem nada mais capitalista do que isso, assim, né?
Parece ser uma correspondência direta nas relações de um certo funcionamento econômico, assim, né? Que a gente tem. Então, não sei, né? Às vezes eu fico assim um pouco me questionando sobre essa história, se no fundo a grande transgressão que a gente pode fazer no mundo líquido, né, é não ser tão líquido assim, né? Talvez ser um pouco sólido em relação a algumas coisas, pelo menos naquilo que a gente possa ter um pouco mais de controle, né? Porque tem algumas coisas que a gente não controla tanto, né? Acho que aí sim tem uma revolução, né? Porque você está contra a cultura, né? Essa é a história. Agora, quando você é só alguém que corresponde a um funcionamento econômico que te diz o tempo inteiro tudo é descartável, né? A famosa obsolescência programada, né? A gente parece que insere e introjeta isso nas relações com capa de muita modernidade, mas olhando um pouco no detalhe, será? Né? Não sei, tenho dúvidas, né? Então, assim, vamos só um pouquinho, né? Vamos iniciar pelo menos um pouco essa discussão. Eu tentei discutir com vocês a questão da cognição, né? Em torno da questão da meia-idade aí. E agora a gente passa para um outro aspecto, uma outra perspectiva, um outro ângulo acerca da meia-idade, mantendo isso que eu tenho tentado fazer, né? Falando do adulto, falando do idoso, mas o aspecto que a gente poderia falar agora seria o aspecto mais psicossocial, né? Acho que vamos nos remeter a algumas discussões que já fizemos, mas a tônica da discussão nesse sentido ela vai ser outra, né? Porque a gente vai buscar perceber, né, esses impactos no campo no chamado campo psicossocial, né? Já até coloquei uma imagem do trabalho, né? Porque é uma discussão que vai voltar aqui, não tem muito jeito, né? Mas assim, uma primeira definição inicial, né? É que a meia-idade é uma época bastante particular, e ela tem algumas propriedades muito específicas, assim, né, própria de uma época em que começou a ter maior significação psicológica nos últimos 20, 30 anos. Né? A meia-idade, durante muito tempo, ela foi considerada apenas um hiato, né, entre o passado e o futuro, nesse sentido. Ela seria assim, uma espécie de momento, né, que a gente está se preparando ali para envelhecer, e não a meia-idade como um lugar assim de muitos reflexos psicológicos e psicossociais, até por isso que a gente estava comentando um pouco até agora, né? Essa coisa do quanto que muitas pessoas na meia-idade começam coisas novas, é como se fosse assim, uma segunda vida mesmo, né? E aí esse recomeço ele ganha muita importância psicológica para a gente pensar um pouco as subjetividades de hoje, né? A meia-idade ela teria um papel muito fundamental dentro de um certo contínuo e uma certa linha familiar, né? Normalmente é a meia-idade que de alguma maneira assim, unifica pessoas mais velhas com as pessoas mais novas, ele que faz esse papel um pouco de mediador aí, né? Isso também a gente poderia pensar nas instituições de modo geral, né? Talvez não meia-idade no sentido cronológico nas instituições, mas a meia-idade pensada assim, no tempo em que a pessoa está numa determinada instituição, numa determinada empresa, seja lá o que for, né? Ela é a pessoa de meia-idade, né? É aquela que recebe os mais novos e conversa com as pessoas mais velhas. Isso tem uma importância, né? Isso pode parecer uma coisa sem importância, mas isso tem uma importância em você se ver referido a certos códigos, um certo lugar a qual você pertence, né? Quando você está principalmente pensando aqui em torno da questão da família, né? Mais especificamente, né? Então, assim, a meia-idade ela tem muita importância, né? No papel que ela exerce na configuração familiar e também na própria ebulição de coisas que o sujeito está vivendo naquele momento, né? A meia-idade é uma época muitas vezes associada à adolescência, né? Teria justamente porque a gente às vezes trata a adolescência como esse período de transição da infância para o mundo adulto. E a meia-idade seria esse período de transição da vida adulta para a velhice, né? Então, não é à toa que a gente fala da crise de identidade muito referida à adolescência, né? Porque esse período de transição ele vem com uma crise. E não é à toa que a gente fala da crise da meia-idade, que é outra transição que vem referida também a uma crise, né? Que vem referida também a esse momento de um reposicionamento existencial, em que a gente está revendo algumas coisas, né?
e isso não acontece por um passo de mágica, isso acontece, assim, a partir de uma certa ressignificação subjetiva acerca dessa história, né? Então, assim, eu diria, um outro elemento ainda da meia-idade, que é importante para a gente introduzir essa discussão mais psicossocial, né? Eu diria que a meia-idade, quando a gente discute sobre o que é ser idoso, sobre o que é envelhecer, no fundo, todas as faixas etárias são importantes, né? Porque a gente se torna o idoso que nós vamos nos tornar, depende muito do que nós estamos fazendo agora. Essa ideia que a gente já discutiu, né? A gente não se torna idoso a partir de uma idade. A gente vai se tornando idoso conforme o tempo vai passando, né? Só que se eu pudesse separar uma fase de nossas vidas que teria assim, uma determinação maior em relação às demais sobre o que vamos nos tornar como nos tornamos idosos, eu diria que isso seria a meia-idade. A meia-idade é um lugar assim muito decisivo, né, em relação ao tipo de idoso que você vai ser. É como se você estivesse ali nos 48 do segundo tempo e ainda talvez dê para você ajustar algumas coisas, né? Mas passando aí talvez não consiga mais, né? Então a meia-idade ela é um campo de muita importância psicológica, né? Então a meia-idade já foi considerado um período de estabilidade, no sentido de você pensar, bom, é um sujeito que já conquistou, que já provou, né, algumas coisas ao mundo, enfim, né, já tem o lugar dele ao sol, se vocês quiserem pensar, né? Hoje em dia isso não é muito mais assim que dá para pensar, né? E aí a gente tem assim algumas discussões relacionadas aos teóricos da psicologia sobre algumas leituras, né, que eles fizeram acerca da meia-idade ou mesmo dos idosos, né? O Freud aí da psicanálise, em algum momento, né, é uma discussão que hoje dentro do campo da psicanálise a gente sabe que está ultrapassada, que há muitas, principalmente a partir do Lacan, né, muita renovação disso, né? O Freud era alguém que desacreditava um pouco em psicoterapias para pessoas com mais de 50 anos, né? Ele olhava isso assim meio com um pouco de dúvidas em relação à eficácia terapêutica, né, numa psicoterapia com mais de 50 anos, né? Válido lembrar, né, gente, que o Freud nessa época aí, quase 50 anos, era idoso, quase daqui a pouco morrendo, né? O Freud é um homem do século XIX, início do século XX, né? Mas, no fundo, o que o Freud estava colocando aí não é que não seja acessível a pessoas de mais de 50 anos, até por isso que estou falando. Uma coisa era ter 50 anos no início do século XX, outra coisa é ter 50 anos agora, né? Mas porque o Freud entendia que as pessoas, a partir dos 50 anos, 60 anos, elas já teriam assim, uma personalidade muito compactada e formada, e os processos mentais seriam muito inflexíveis às mudanças, né? E não deve ser difícil de vocês observarem na vida cotidiana de vocês isso, né? Pessoas que talvez estejam próximas de vocês, que vocês percebem que já com uma certa idade, mudar para a gente vai ficando mais difícil, né? Mudar para a gente vai ficando uma coisa... Porque, no fundo, é isso, né, gente? Mudar é trabalhoso, né? Mudar não é uma coisa assim, que legal, vou mudar, eu adoro mudança, né? As mudanças objetivas, elas são bastante trabalhosas, assim, né? Então, a gente chega a uma época de nossas vidas em que isso... A gente tem, talvez, menos disposição para esse tipo de coisa, né? Talvez quando a gente é mais novo, tenha muita coisa a provar, muita coisa a viver, né? A gente consegue ter maior elasticidade em relação a isso. Mas quando a gente tem um pouco mais de idade, menos, né? Então, eu já devo ter comentado sobre isso com vocês. Eu atendo pessoas idosas, eventualmente, né? Hoje no consultório eu tenho lá algumas pessoas idosas. E é possível uma análise, né, com pessoas idosas, é bastante possível, assim. Mas talvez a tônica, né, de uma análise com uma pessoa idosa não deva ser tão centrada na coisa da mudança, né? Eu acho que isso, mesmo que você queira como psicoterapeuta, né, eu acho que o idoso ele está muito mais alguém que precisa assim um pouco fazer uma espécie de balanço, né, uma espécie de rearranjo de como ele quer assim, né, viver a vida dele, do que inaugurar um comportamento, instalar um comportamento, ou a pessoa fazer novas coisas, né? Pelo menos não é muito isso que eu tenho, né? Eu acho que, assim, um idoso ele é muito mais apto a resgatar coisas que ele não fez ao longo da vida do que inaugurar algo novo nesse sentido, né? Porque simplesmente não quer, na grande maioria das vezes, né? Então, o Freud ele botava um pouco essa vírgula aí sobre o tratamento com pessoas
com mais de 50 anos, né? Que me parece não, né? A literatura que nós temos aí indica teóricos, né, mais ligados ao campo do humanismo já tinham uma visão completamente oposta e diziam que, olha, na verdade, né, a meia-idade é uma fase, é uma oportunidade para mudanças positivas, assim, né? Esse papo bastante humanista, né? Os humanistas sempre sorridentes, sempre, né, vendo o lado bom das coisas, né? Então, eles já olham, não, olha, a meia-idade seria, sim, uma época de muita capacidade de produtividade, né? Seria, assim, uma época em que as pessoas elas têm uma possibilidade real de autorrealização, né? O Maslow, lá da pirâmide de Maslow, que você já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, o topo da pirâmide, que é a autorrealização, segundo Maslow, só poderia ser realizado na meia-idade, com a maturidade. No que eu acho que nisso ele está acertando bem, assim, né? Esse negócio de autorrealização de novo, né? Aos 20, 30 anos, eu acho que isso é um pouco um negócio que venderam aí para a gente, que a gente fica comprando, né? A gente se autorrealiza mesmo na vida, talvez num certo período, assim, né? Mas não muito novo, e como muitas vezes se vendem para a gente, né? Então, assim, o povo do humanismo adora esse papo do pleno, do completo, né? Eu me basto, alguma coisa assim, né? Uma certa harmonia consigo mesmo e com o presente, com o agora, né? Eu posso estar falando assim de um modo alegórico, mas é por desconhecimento mesmo, né? Os nossos professores humanistas aí da FAESA são muito competentes e vão conseguir falar sobre o humanismo muito melhor do que eu, né? É porque, como psicanalista, esse discurso é muito estranho para mim, né? A ideia do pleno, a ideia do completo, eu que estou na psicanálise, né? E que trabalho um pouco com essas categorias do vazio, da falta, do nada, né? A coisa do pleno é um negócio meio arranhado, assim, para mim, né? Mas é um pouco essa discussão, né? Que se coloca, assim, né? Que os humanistas talvez veriam ali na meia-idade um momento importante, né? Para esse momento, assim, da vida, né? Então, é sempre um pouco, pelo menos eu diria que sim, Thiago, né? Que sempre é alguma coisa, sempre há um sentido ausente, assim, né? Não sei se sempre falta, mas sempre há um sentido que não está lá, assim, né? Não é muito por aí, né? Que os humanistas olham, eles têm outras perspectivas, né? Então, é um pouco essa história, né? São perspectivas diferentes sobre o mesmo ponto, né? Uma perspectiva que eu acho que já é assim um pouco mais interessante e que eu acho que nesse sentido ultrapassa esses dilemas, né? Tipicamente dos humanistas e psicanalistas, é a posição do Jung, né? Que alguém, eu sempre pergunto isso em sala de aula, né? Ninguém ainda conseguiu me dar uma explicação convincente porque que ele tirou essa foto aí com esse óculos na cabeça, né? Não sei se ele estava querendo mandar uma mensagem oculta para nós, né? Não sei se era só um hábito dele tirar fotos com um óculos na cabeça, né? Mas, enfim, né? Eu, por tudo que eu já conheço do Jung, eu acho que ele está mandando uma mensagem, alguma mensagem para a gente, assim, né? Sobre o olhar, sobre o ver, né? Sei lá, que a gente também olha não só com os olhos, sabe? Uma coisa um pouco assim, né? Alguma razão há de ter, dele ter tirado essa... Pode ser também, Júlia, né? Porque ele quis, né? Mas o legal é manter o mistério, né? Para a gente, enfim, assim, né? Manter o papo, né? Então, pode ser, né? Pelo desejo dele, assim, né? Olho nas rugas, segundo Marcos Vinícius, né? Olho na velhice, né? Aí, ó, pode ser uma leitura também, né? Ó, Tiago, veja além do que é mostrado, além das lentes, olha aí, ó, bonito, hein? Então, é isso, né? Acho que eu acharia incomum, né? Por isso que não pensaria, né? Que pode ser porque ele quis, né? Porque acho incomum, assim, né? Acho que ele teve algum propósito, alguma intenção com isso daí, né? Mas, enfim, conversas à parte em relação ao Jung, que por si só é uma pessoa muito misteriosa, né? O Jung ele falava de uma coisa que ele chamava de processo de individuação, né? Ou transcendência. Vamos ficar com a ideia de individuação, que é um pouco melhor aqui para a nossa conversa, né? Segundo o Jung, a gente só teria uma meia-idade saudável se nós realizássemos um processo que ele chamou de individuação,
né? Basicamente, a ideia do processo de individuação seria um processo de se haver com questões que nós negamos ao longo da vida, né? O Jung vai dizer que até os 40 anos a nossa vida é bastante voltada para atender expectativas sociais e alcançar objetivos externos em relação ao que a cultura, né, exige um pouco para a gente, seja o laço amoroso, seja família, seja trabalho, né? Não deve ser muito difícil vocês concordarem com essa ideia. De fato, né, a nossa vida, assim, até um certo momento, ela é bastante voltada para fora e menos para a gente, né? E por conta disso a gente vai tendo que fazer assim muitas renúncias em relação a desejos, a vontades, né, e etc. Mas o Jung vai dizer que essas coisas que são renunciadas, que inclusive ele chamava lá na teorização dele as sombras, né, uma hora esse negócio volta, uma hora esse negócio volta, bate a porta e pede passagem, né? Assim, olha, não vai dar para você negar isso para sempre, né? Em algum momento você vai ter que se ver, em algum momento você vai ter que se olhar, em algum momento você vai ter que essas questões que você precisou deixar de lado para poder viver e se inserir, né, dentro do mundo adulto, vão pedir em algum momento uma explicação e um tratamento. E aí o Jung vai dizer, olha, isso é o que eu chamo de processo de individuação, que uma pessoa pode fazer, como ela pode não fazer. Segundo o Jung, se o sujeito não para um momento da vida dele para fazer uma espécie de balanço existencial e se reconfigurar, pode-se haver, assim, pode existir aí consequências perniciosas dessa negação desse processo de individuação, né? A história é um pouco essa. Então, a gente nega, desintegra algumas coisas de nós, e aí nós teríamos que integrar isso na meia-idade para que a gente pudesse ter assim, uma meia-idade, uma velhice saudável, sentindo que vivemos uma vida minimamente que fomos honestos com nós mesmos, né? Minimamente que nós fomos fiéis a nós mesmos em algum momento e não fomos apenas pessoas que nos, enfim, né, em função de uma demanda muito grande de pertencimento, de participação social, a gente às vezes pode entrar numa de sacrificar o próprio self, assim, né? Acho que isso é mais comum do que a gente pensa, né? Tá bom, gente, por hoje eu não vou avançar muito mais não, né? Porque aí eu vou entrar em outros assuntos, vou falar de outras coisas. Acho que é um ponto legal assim de corte, até para que a gente possa retomar na próxima aula, ok? Show. Vou parar por aqui, fazer a chamada e aí já vou liberar vocês para vocês irem, né, fazer as coisas de vocês e logo mais curtirem o feriado, né? Que vai ser aí na quinta e na sexta. O sistema está lento aqui, tá, gente? Mas já pedi um pouquinho de paciência, eu já estou chegando. Então, vamos nós.
Beatriz, está por aí? Não? Camila, Cláudia, Estrela. A Estrela não está por aí, né? Esther, Fernanda. Fernanda também não. Georgia, Heloísa. Georgia está aí, né? Fernanda trancou? Nossa, pequeno. A Georgia, ela estava aí, né? Não sei se ela saiu agora. Heloísa. Heloísa está aí. Jamile, Jorge Delmestro. Ok. Júlia de Andrade, Júlia Mariana. Ok, as duas Júlias. Karen, Karine, Leandra. Okay. Letícia, Luan, Luísa. Luísa está aí. O Luan, não. Letícia, está aí? Também não. Letícia ausente. Marcela, Marcos Vinícius, Matheus. Marcela, não. Marcos Vinícius, sim. Matheus. Aí o Matheus também. Miguel, Milânia, Rosiane. Okay. Stephanie, Suelen, Tiago Santos, Tiago Silvares. O Santos que não está aí, né? O Tiago Santos. Então é isso, gente. Valeu. Boa noite. Bom descanso a todos. Nos vemos em breve. Até mais.